8 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Lucas. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse, Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Agora vamos passar para os ensinamentos da Catena Áurea e vejamos os grandes nomes que nos traz a sabedoria deste Evangelho para nos ajudar nesta compreensão. Segundo Orígenes, tendo o Senhor vencido o tentador, foi-lhe acrescentada virtude, isto é, quanto à sua manifestação, por isto é dito, Jesus voltou em virtude do Espírito. Segundo São Beda, a virtude do Espírito significa os sinais dos milagres. Vejamos ensinamentos de São Cirilo. A diferença dos outros santos, operava milagres não por um poder que lhes viesse de fora ou por uma graça do Espírito Santo que tivesse adquirido, mas sendo por natureza do Filho de Deus e associado a tudo o que é do Pai, usava por seu próprio poder e por sua própria operação aquilo que é do Espírito Santo. Era conveniente que agora se tornasse conhecido e que o mistério de sua encarnação resplandecesse entre a descendência de Israel. Por isso segue, a sua fama divulgou-se por toda a região. Segundo São Beda, a sabedoria diz respeito à doutrina, a virtude diz respeito às obras, e ambas as coisas estão unidas aqui. Por isso segue, ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Sinagoga é uma palavra de origem grega, que corresponde à palavra congregação, de origem latina. Os judeus designavam por essa palavra não apenas a reunião das pessoas, mas também o lugar onde se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Assim como nós chamamos igreja, tanto o lugar como a reunião dos fiéis. No entanto, diferencia-se a sinagoga, que significa congregação, da igreja, que significa convocação, pois também o gado e quaisquer outros animais podem ser congregados, ao passo que somente os dotados de razão podem ser convocados. Por isso, pareceu mais correto aos doutores apostólicos chamar igreja o povo da nova graça, por estar como que dotado de uma dignidade superior. Com razão, era aclamado por todos por causa dos sinais que eram seus atos e suas palavras. Segue-se e era aclamado por todos. Vejamos os ensinamentos de Orígenes. Cuida de não julgar felizes apenas aqueles que te considerares privado da doutrina de Cristo. Com efeito, hoje ele ensina em todo o mundo, através de seus instrumentos, e é mais glorificado do que naquele tempo, em que somente era conhecido em uma província. Segundo São Cirilo, dá-se a conhecer aqueles entre os quais se criou segundo a carne. Por isso segue, foi a Nazaré. Segundo Teofilacto, para ensinar-nos a fazer o bem e ensinar primeiro aos nossos e depois estender nossa amizade aos demais. Segundo Santo Ambrósio, de tal modo o Senhor se submeteu a toda obediência que nem mesmo recusou o ofício de leitor. Por isso segue, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Tomou o livro para mostrar que era ele que falava pelos profetas e afastar os sacrilégios dos infiéis, que dizem ser um o Deus do Antigo Testamento e outro do Novo,
ou que dizem que Cristo veio à existência na Virgem. Com efeito, como veio da Virgem aquele que falava antes de a Virgem existir? Vejamos Orígenes. Não abre o livro ao acaso e encontra um capítulo que profetiza a seu respeito, mas isso foi feito pela providência de Deus. Por isso segue, quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu. Segundo Santo Atanásio, diz isso para explicar-nos a causa da sua revelação ao mundo, isto é, de sua encarnação. Assim como o Filho que dá o Espírito não se nega a confessar como homem que no Espírito de Deus expulsa os demônios, assim também não se nega a dizer: o Espírito de Deus repousou sobre mim, porque se fez homem. Segundo São Cirilo, de maneira semelhante, professamos que ele foi ungido na medida em que assumiu a carne. Por isso segue, pelo que me ungiu. Com efeito, a natureza que foi ungida não foi a divina, mas a que é semelhante à nossa. Do mesmo modo, quando diz que foi enviado, isso deve ser atribuído à sua humanidade, pois segue: enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Segundo Santo Ambrósio, vês aí a Trindade coeterna e perfeita. A Escrita fala de Jesus, perfeito Deus e constituído homem no ventre da Virgem. Fala do Pai e fala do Espírito Santo, que é mostrado como cooperador quando desce sobre Cristo sob a forma corporal de pomba. Segundo Orígenes, por pobre entende os gentios, pois eram pobres e não possuíam nada, nem Deus, nem a lei, nem os profetas, nem a justiça, nem as demais virtudes. Segundo Santo Ambrósio, ou ele é um ungido universal com óleo espiritual e a virtude celeste, para irrigar a pobreza da condição humana com o tesouro eterno da ressurreição. Segundo São João Crisóstomo, a palavra cativeiro encerra vários significados. Há um bom cativeiro do qual, diz Paulo, tornamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Há também o cativeiro sensível ao qual se é levado pelos inimigos corpóreos, mas o pior de todos é o cativeiro espiritual, do qual é dito: o pecado produz o pior de todas as tiranias, ordenando que se faça o mal e confundindo o que lhes obedecem. É desse cárcere espiritual que Cristo nos resgatou. Isso também, segundo Teofilacto, pode ser entendido como dizendo respeito aos mortos que estavam cativos e foram libertados do domínio do inferno pela ressurreição de Cristo. Segue 2 pontos. E aos cegos a recuperação da vista. Segundo São Cirilo, as trevas que o diabo havia derramado sobre o coração humano, Jesus, como sol da justiça, dissipou, fazendo dos homens filhos, não da noite e das trevas, mas da luz do dia. Aqueles que vagavam descobriram o caminho dos justos. Segue 2 pontos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Segundo Orígenes, tudo isso foi dito para que, depois da recuperação da vista aos cegos, da redenção dos cativos, da cura das diversas feridas, chegássemos ao ano do Senhor. Por isso segue: pregar o ano favorável do Senhor. Alguns dizem, de acordo com a interpretação literal, que o Salvador pregou na Judéia durante o espaço de 1 ano, e por isso é dito: pregar o ano favorável do Senhor, ou o ano favorável que o Senhor é todo o tempo da igreja, no qual, enquanto vive no corpo, permanece longe do Senhor. Segundo São Cirilo, atraía para si os olhares de todos, assombrados de ver que ele sabia ler sem ter instrução. Mas como os judeus costumavam dizer que as profecias a respeito do Cristo se cumpriam em alguns de seus chefes ou em alguns dos santos profetas, o Senhor os anunciou essas coisas. Por isso segue: começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Segundo São Beda, porque o Senhor, como aquela escritura havia profetizado, fazia as coisas grandes e anunciava coisas ainda maiores.